Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo, muito boa noite a todos. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando das possibilidades. O físico Amit Goswami vai falar das possibilidades. São infinitas possibilidades. Segundo a mecânica quântica e também no discurso desse físico Amit Goswami, que está participando também do filme Quem Somos Nós, segundo ele, todas as coisas são possibilidades, todos os objetos são possibilidades. E as possibilidades são administradas pela consciência. Então, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é possibilidade. Mas as possibilidades vão se transformando. Assim que a consciência escolhe, a possibilidade vira probabilidade, ela torna-se uma probabilidade e vai assim se transformando, virando outras coisas, como a gente sempre conversa aqui, virando elétrons, nêutrons, prótons, quarks, e vão seguindo com essas transformações até manifestar-se na realidade física das coisas, né? Então, a consciência administra tudo isso. Mas, afinal, o que é a consciência? Bom, segundo o nosso entendimento comum, segundo o nosso bom senso, a consciência é o ego. A consciência é que faz com que você decida se faz assim, se faz assado, se vai por aqui, se vai por ali. Então, segundo esse nosso entendimento, segundo o bom senso de todo mundo, a consciência é o ego. Mas, olha só, isso tem que ser analisado com um pouco mais de profundidade, porque nós estamos mergulhados num gigantesco sistema eletromagnético de onda-partícula. Mas só que a partícula, a massa, a matéria, tudo isso que é da nossa realidade física, tudo isso está condicionado ao poder de observação da consciência. A consciência é que cria a realidade. Mas será que trata-se da consciência egóica? Evidentemente, não pode ser coisa, isso não pode ser uma coisa da consciência egóica, isso não pode ser coisa do ego. Então, tem que se analisar isso com um pouco mais de profundidade. E só assim a gente vai entender, vai reconhecer, começar a reconhecer que trata-se de um outro estágio de consciência. É aquele outro estágio de consciência, chamado de consciência sélfica, é que faz e que opera essas transformações, é que cria a realidade, faz com que aquilo que você deseja torne-se realidade, mas não instantaneamente, nem sempre instantaneamente. Muitas coisas acontecem instantaneamente, mas nem sempre é desta forma, nem sempre tudo acontece instantaneamente. Já pensou se fosse assim? Se fosse assim, seria uma maravilha, né? Você, não é? Você escolheu que seja qualquer coisa e aquilo passou pela sua cabeça, pelo seu pensamento, você pensou, sentiu, né? Pensamentos, sentimentos e vibrações, você pensou tudo aquilo e sentiu e já se manifestou para você instantaneamente, já está disponível para você. Não, não é assim. As coisas acontecem de uma forma diferente. Tem que analisar com um pouco mais de profundidade para entender como que a consciência pode tornar-se uma ponte, como que o entendimento da consciência pode se tornar uma ponte entre a ciência
e a espiritualidade, porque de outra forma não seria possível, né? Então é preciso de analisar tudo isso com um pouco mais de profundidade, e a gente está aprendendo a fazer isso com esta nova onda de informação da mecânica quântica que está chegando agora, trazendo um pouco mais de expansão de consciência, porque nós estamos falando de física, nós estamos falando da física moderna e suas ferramentas, onde a ressonância harmônica é uma das ferramentas mais interessantes, porque esta ferramenta da mecânica quântica é que vai expandir a consciência, vai trazer um pouco mais de evolução espiritual, vai trazer as informações sobre tudo que existe, mas principalmente sobre como funciona o universo. E aí a gente já começa a entender que o universo é átomo, é atômico. Tudo que existe no universo é atômico, não é? E essa realidade, esta nova realidade que aparece aqui na abordagem da mecânica quântica, é algo extremamente importante e que funciona à base da energia, né? Então, isso tem um campo, é o campo eletromagnético que tem dois lados. De um lado é a informação e do outro lado é a energia propriamente. Então, é por isso que a gente, nesse nosso encontro de hoje, está dizendo que nós estamos diante de um gigantesco sistema eletromagnético de onda-partícula. Mas só que a massa, a partícula, a matéria, ela está condicionada ao poder de observação da consciência. E a consciência é que escolhe. Esta onda de consciência que faz as escolhas. Esse observador, também chamado de consciência, é que faz as escolhas. Por isso é que a gente, para conversar do assunto, você tem que dizer determinadas coisas que às vezes ficam difíceis de entender, como, por exemplo, nós estamos aqui. Você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa, eu estou aqui na minha poltrona hoje, agora às 18h12, eu estou fazendo esse nosso encontro de hoje aqui. E aí, por isso é que a gente diz, olha, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, e tudo se faz à base de onda. Então, quando você está olhando, é uma coisa. Quando você está olhando, é uma realidade física. Agora, quando você vira as costas e vai noutra direção, a realidade muda. Então, toda essa realidade que está aqui à minha frente, como mesa, cadeira, cama, mesa, parede, armários, tudo isso aqui só está na realidade física das coisas porque eu estou observando. Mas por que eu tenho que dizer desta forma? Por que eu tenho que dizer que trata-se do eu, trata-se do ego? Esse é um jeito de conversar, é um jeito de falar. Mas à medida que você se aprofunda, você vai entender que quando a mecânica quântica se refere à consciência, ela está se referindo a um outro estágio da consciência. É aquela consciência também chamada de consciência sélfica. Então, é esta consciência que funciona como observador, né? Então, esse vai ser o nosso tema, o nosso assunto de hoje, e nós vamos desdobrar o assunto aqui para que você possa entender melhor sobre como funciona o universo. Se você gostou desta abordagem, então dê o like, dê o joinha, para que a gente possa fazer mais disso para você.
Mas vamos ver isso na prática, como que as pessoas em geral estão entendendo isso. As pessoas que assistiram o filme, principalmente jovens, e as pessoas em geral, como é que elas estão entendendo isso? Tem um exemplo muito marcante feito pelo professor Amit Goswami, onde ele coloca uh, o trânsito, né? As pessoas que estão no trânsito, principalmente de manhã, quando está todo mundo com pressa, e aí você tem a sua rua, né, que segue, e tem a rua perpendicular que vem na direção contrária do sinal. Não é? Então, você, naturalmente, você quer o sinal verde. Agora, como que você vai colapsar de maneira tal que o sinal fique aberto para você? Né? Isso é o que as pessoas em geral querem. Isso é o que o ego deseja. Isso é coisa do ego. Você não é você que colapsa, não é o ego, não é a consciência egóica que colapsa. Então, quem colapsa é outro estágio de consciência, é a consciência sélfica. É esta consciência, esse estágio de consciência que colapsa, que faz o colapso da função de onda. Nem sempre acontece no tempo que você quer, porque o tempo que você quer é o tempo da consciência egóica. E isso nem sempre funciona do jeito que você quer. Né? Então, tem que entender isso. E aí não vai acontecer. Não vai, porque a consciência egóica ela quer de propósito, de caso pensado, né? Mas a consciência sélfica não faz nada de propósito, nada de caso pensado. Então, tudo que vem pela consciência sélfica tem um tempo, demanda um tempo, porque falar de tempo é falar no nosso entendimento, mas o tempo não existe. A mecânica quântica vai dizer que o tempo não existe. O que existe é a realidade última das coisas, e esta realidade última das coisas está com a consciência sélfica. O observador principal é a consciência sélfica. Então, por isso aqui a mecânica quântica está colocando essas questões para que a gente possa entender como que surge uma novidade, como que surge esta física quântica para fazer esta ponte que acontece entre a ciência e a espiritualidade propriamente dita, porque as coisas acontecem, antes de tudo, através da espiritualidade, do mundo espiritual, do mundo da consciência. Segundo a lei da atração, você atrai coisas, pessoas, né? O que você deseja, o que está no sentimento. No filme O Segredo fala diversas vezes sobre a vaga de estacionamento. E o cidadão que está lá dirigindo pensa na vaga e chega no determinado local, a vaga estava esperando ele. Quem criou essa vaga de estacionamento? Foi a consciência sélfica ou foi a consciência egóica? Então, Idalice, a consciência cria a realidade, porque tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. Então, a consciência cria. Mas esse é um exemplo típico de coisas que acontecem instantaneamente. Assim que você pensou na vaga, ela já está lá te esperando, né? Então, isso é um exemplo de coisas que acontecem instantaneamente. E isso é criado não pela consciência egóica, porque a consciência egóica, ela quer se vangloriar, ela quer
fazer de propósito, de caso pensado, ela quer colher resultados por sua própria conta e risco, o que não é o caso da consciência sélfica. A consciência sélfica, ela age não de propósito, não de caso pensado, mas age naturalmente, na inocência da essência. É um outro estágio de consciência. Então, esta consciência que colapsa, essa que faz o colapso, porque o colapso acontece quando você faz uma escolha, consciente ou inconscientemente. Aí você escolheu a sua vaga e você fez de propósito, de caso pensado, né? Mas como a consciência sélfica é tudo isso, ela atende instantaneamente quando isto é possível, né? Porque tudo é possibilidade, né? Você escolhe e a possibilidade vai se tornar uma probabilidade. Mas lembra que para que esta probabilidade venha se manifestar na realidade, demanda tempo. Você tem que estar trabalhando, você tem que trabalhar, agir, colocar ação, energia, trabalho, força, e tem que passar por todos esses trâmites. Então, o caso da vaga é um caso típico de uma realidade que você pensou, criou. Aí aquilo já aconteceu instantaneamente. Dizendo, quando você chegar no estacionamento, se a vaga estiver lá para você, é porque ela foi criada e aconteceu naturalmente. Agora, se caso não tiver lá, é porque não foi possível. Porque as coisas acontecem, nem sempre acontecem conforme você quer, conforme o ego quer. Então, é aquilo que a gente conversava antes, quer dizer, você está na consciência egóica. E aí vem a pergunta, mas será que é a consciência? Quando pergunta, o que é a consciência? Não é? A consciência, levando em conta o seu entendimento, o bom senso da pessoa, ela vai naturalmente entender que é o ego, que é o eu de cada um. Mas, em termos de mecânica quântica, não é assim. Em termos de mecânica quântica, é um outro estágio da consciência que cria a realidade. E esta realidade criada é que é novo, é que é a novidade da mecânica quântica, e esta realidade é que possibilita esta ponte entre a ciência e a espiritualidade. Para usarmos a ferramenta da ressonância harmônica, eu acredito que o primeiro passo tem de ser uma limpeza geral no sistema de crenças. Porque desejar, melhorar, crescer, todo mundo almeja dias melhores, famílias, amigos, todo mundo sorridente, de bem com a vida. Mas se colocarmos toda a responsabilidade na ressonância, vai acontecer de fato o que eu já andei observando e assistindo diversos depoimentos de pessoas falando que já está na 10ª onda e nada mudou. A ressonância harmônica, eu acredito que não é uma ferramenta para acontecer milagres. Para estas informações ser armazenada na nossa consciência, temos que nos superar e mudar o sistema de crença, porque senão a dificuldade
e o não resultado vai perpetuar. É isso, Dalice. Tem que fazer por onde? Tem que fazer por onde, mas fazer por onde, principalmente em termos de mecânica quântica, através da nova de informação da mecânica quântica. Porque se você não redirecionar as suas informações, o seu entendimento, se você não fizer isso, você não vai ter como redirecionar, não vai ter como trabalhar com esta nova onda de informação, uma vez que você desprezou isso, ou melhor dizendo, às vezes nem ficou sabendo, nem tem ainda, tem conhecimento, precisa fazer por onde? Realmente tem que fazer por onde, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que entrar em ação, tem que buscar entender sobre como funciona o universo das coisas, não só o universo como um todo, mas o universo das coisas em geral, porque só mesmo através desta nova onda de informação da mecânica quântica é que a gente vai cair a ficha, vai entender que nós estamos diante do multiverso. Todas as coisas são possibilidades e são possibilidades de universos, não é? Então você está cada possibilidade desta é um universo. Cada coisa que você mexe no seu dia a dia, você está mexendo com o universo com o universo, por exemplo, das frutas, com o universo da sua produção, do seu negócio, do seu, não é? Então, cada coisa existente corresponde a um arquétipo. Esse arquétipo é o universo. Então, trata-se aí do multiverso. Então, tem que se dedicar, tem que entender, tem que investir nesta nova onda de informação para poder obter os resultados desejados. De outra forma, você cai lá na física clássica, que que é algo já vencido e ultrapassado no tempo. O Wellington, Chico Xavier, ele já nasceu com evolução espiritual? Bom, Idalice, a evolução é uma coisa natural para tudo e para todos, né? É algo que vem acontecendo com todo mundo. Então, não só o Chico, mas as pessoas em geral, toda a espécie humana, todo ser humano, todas as pessoas e tudo mais que existe, tudo isso está num processo de evolução. Então, já vem com aquele nível de evolução, porque, na verdade, quando se fala do Chico, por exemplo, você está falando uma onda de energia. E esta onda, ela não termina nunca, ela é infinita, ela só se transforma. E as transformações vêm no sentido de evolução. A evolução vai acontecendo com tudo e com todos. Então, o sujeito, a cada vez que nasce aqui, ele vai cumprir mais uma etapa da sua própria evolução. Então, tudo está nas possibilidades, são infinitas as possibilidades, e essas possibilidades vão se transformando. À medida que a consciência escolhe, elas já faz logo uma evolução, evolui daquela condição de possibilidade para a condição de probabilidade. E aí segue se transformando, como a gente, em termos de mecânica quântica, conversa aqui, e tudo vai se transformando, vai seguindo, vai virando outras coisas, e isso significa evolução, não é? E à medida que vai se aproximando da realidade física, aí você tem também a evolução nesse sentido, e vai tudo evoluindo. À medida que a onda vai se reduzindo, a evolução fica mais difícil, porque uma onda muito reduzida é sempre muito difícil, a pessoa está muito tapada, com muita dificuldade
Então, quando chega no estágio de mais evolução, é uma luta muito grande, é um trabalho muito grande para se fazer isso em termos de mecânica quântica, em termos desta ponte que agora acontece entre a ciência e a espiritualidade, começa a ficar mais claro, porque à medida que a pessoa vai subindo na escala evolutiva, vai ganhando mais evolução, vai ganhando mais frequência, mais velocidade. Quanto mais velocidade o sujeito tem, quanto mais frequência elevada ele tem, mais evolução, mais evoluído ele vai se tornando. E assim segue a vida, porque a vida é infinita. A vida é uma onda de energia, porque, lembra, tudo é onda, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia. Então, esta é uma trajetória de evolução. Este mar proporcional de energia que fica aí gravitacionalmente no espaço, no mundo, né, do universo, ele funciona a partir da consciência do Todo-Poderoso, do universo como um todo. E para que tenha essa expansão de consciência, é necessário definir a consciência sélfica e a consciência egóica. Boa noite a todos novamente, né? Boa noite a todos. Boa noite, seu Wellington. Deixa eu fazer uma pergunta específica, que acho que tem correlação com o bate-papo de hoje. Como diferenciar o mentalismo da cocriação? Aquela força do mentalismo que a gente tem, que uns chamam de pensamento positivo, né? Nos anos 80 era muito comum estudar a força da mente, o poder da mente, que ao meu ver é algo um pouco diferente da cocriação. A cocriação consciente, né? Quando a gente está consciente, a gente acaba cocriando a realidade que a gente quer, né? E o mentalismo é quase como um pedido ao universo, né? Uma mentalização, e as coisas se concretizam. Existe diferença entre o mentalismo e a cocriação? Os dois andam juntos? Tem diferença? Bom, pensou, criou. Para criar, você precisa apenas de um pensamento e um sentimento, não é? E você escolhe. Você é que, em termos de mecânica quântica, vai redirecionar os pensamentos, sentimentos e vibrações, né? Então, tá tudo interligado. É uma coisa, não funciona sem a outra, não é? Então, para criar, você tem, antes de tudo, que pensar. Porque pensou, criou. Quando todo se manifestou na inocência da essência, foi através da consciência sélfica que criou esse emaranhado de transformações aí no nosso universo. Mas o mais interessante nesse caso do pensar, criar, Osusa, é que a gente tem que levar em conta o estágio da consciência envolvida, né? Quer dizer, você, para pensar e para criar, você faz de propósito. Pensou, criou, você faz de propósito, de caso pensado. É a consciência egóica em ação. Mas a criação depende de um outro estágio da consciência, que é a consciência sélfica. E aquilo que você cria nem sempre acontece de imediato, nem sempre acontece como no caso do estacionamento, que a Idalice muito bem colocou, da vaga, né? E isso é muito comum, as pessoas desfrutam disso, têm desfrutado disso o tempo todo, para falar da mecânica quântica. E é bom que seja assim, porque você tem sempre um exemplo para dar para as pessoas, né? Mas não é sempre que funciona desta forma, não é sempre que você obtém resultados assim, porque o tempo
da consciência sélfica é diferente do tempo da consciência egóica, né? Porque na consciência egóica você está fazendo de propósito, caso pensado, mas na consciência sélfica é tudo naturalmente na inocência da essência, não tem uma coisa na frente da outra e as coisas vão acontecendo naturalmente. O que interessa é que você criou. Você criou, você não tem que ter ansiedade no resultado. Está criado. Mais dia, menos dia, ou mais hora, menos hora, ou mais tempo, menos tempo, aquilo vem para você. Quando nasce uma pessoa numa família muito pobre, sem uma moradia adequada, alimentação, afeto, atenção, carinho, esta pessoa que nasceu nessa determinada família, ela escolheu aquela família para estar ali, para materializar, para nascer ali. Por que ela não evoluiu para não nascer, para sofrer tanto? Bom, aí dali, se ela não nasceu numa outra realidade, porque ela não tem ainda evolução bastante para desfrutar de uma outra realidade. Por enquanto, ela só tem evolução bastante para desfrutar daquilo que se apresenta para ela, né? E como ela é consciência, ela escolheu aquilo. Mas só que ela trata-se aí da consciência sélfica. Nesse estágio, nós estamos falando do estágio da consciência sélfica. E esta consciência escolhe, só que ela escolhe não de propósito, não de caso pensado. Porque se fosse assim, ela escolheria de forma diferente. Ela escolheria nascer de uma pessoa, numa família abastada, de muito recurso, para ela desfrutar de tudo aquilo. Mas como não é assim que funciona, como a consciência sélfica ela faz naturalmente na inocência da essência, então ela também escolhe naturalmente na inocência da essência. E, ao fazê-lo, deu exatamente em cima daquela situação na qual ela vai ter que pagar preço alto para evoluir, para alcançar a evolução. Então, é um caso de transformação, através da consciência sélfica. Porque quando a gente fala de possibilidades, você está falando de consciência sélfica. Então a consciência escolhe, a consciência escolhe uma possibilidade e esta possibilidade ela vira uma probabilidade. Mas falando desta possibilidade, a própria possibilidade já é uma consciência, né? Porque tudo é consciência. Então, esta possibilidade é uma consciência e ela faz um salto quântico. Ela pula da consciência de possibilidade para a consciência de probabilidade e vai se transformando e vai então seguindo e vai então desfrutar de tudo aquilo que está na naquela naquele nível de evolução dela. Não tem como ela evoluir rapidamente. Ela tem que ir se transformando, tem que ir passando pelos mais diversos estágios de evolução da consciência. Mas, seu Wellington, tem pessoas que nascem num lar assim extremamente pobre, humilde, sem recursos, né? E essa pessoa se destaca daquele grupo, né? Quantos milionários, bilionários não saíram de berços pobríssimos, né? E ao mesmo tempo tem pessoas que vêm num lar muito abastado, já com famílias ricas, que já são ricos de berço, e quando se tornam herdeiros, perde tudo em muito pouco tempo. Acho que não tem assim uma correlação, né? Eu acho que na hora do encarne aqui,
Isso é opinião minha, né? A gente traz algumas dívidas, algumas situações a serem resolvidas, né? Vem para aquele lar, mas eu acredito que isso determina, sei lá, 10% do que a gente é. Os outros 90% vai da gente nessa vivência, né? Acho que não é um peso, acho que não vem com a obrigação assim, você nasceu num lar rico, você a escolha certa, você vai continuar rico. Você nasceu num lar pobre, com muita dificuldade, você vai continuar nessa situação. Eu acho que está muito ligado aí à cocriação da pessoa, né? E não é bem a cocriação, né? É o seu, que fugiu até a palavra, né? O seu comando de vida, né? O que é para a vida, né? Penso eu, né? A pessoa tem o livre-arbítrio, tem o livre comando, tem as suas buscas, né? Bom, em termos de mecânica quântica, a consciência vai para o mundo das possibilidades, porque o todo, quando manifestou-se pela primeira vez, o fez em termos de possibilidades. São infinitas possibilidades, está tudo organizado nas infinitas possibilidades. Então, esta consciência que agora está aqui reduzida na realidade física das coisas, reduzida na matéria, assim que acontece aquela coisa que a gente chama de morte, a consciência ganha velocidade. Ela se transforma e volta a ser aquela possibilidade do início, aquela consciência sélfica do início, aquilo que sempre foi, né? Porque tudo é onda, tudo é consciência. Agora, quando essa onda de energia está muito reduzida, ela se manifesta na matéria, na realidade física das coisas. Agora, quando acontece esse fenômeno chamado de morte, aí a consciência ganha velocidade e vai se juntar a N outras, vai se juntar aquele mundo de possibilidades infinitas de grande velocidade, de grande frequência. Bom, Zusa, isso aí vai depender do estágio de evolução do sujeito, né? Se ele já é um sujeito destinado para alcançar um nível melhor de evolução, tudo vem facilitando para ele, tudo faz acontecer de forma na direção da evolução, não é? Então, é claro, né? O sujeito veio, em termos de mecânica quântica, assim também. O sujeito veio de lá, escolheu, né, a consciência sélfica que fez naturalmente, escolheu naturalmente uma possibilidade e logo acontece aquele salto quântico de consciência, onde ela torna-se uma probabilidade e vem seguindo na direção da espécie humana e vai manifestar-se, vai encarnar-se ou reencarnar na realidade física aqui da matéria da espécie humana, aí tudo vem de acordo com aquela cocriação, né? Porque ainda assim trata-se de cocriação, né? A cocriação que acontece por parte até mesmo da consciência, né? Vamos falar assim, até mesmo da consciência egóica, porque o sujeito já tinha estado num estágio de consciência egóica, de repente morreu e aí ganhou velocidade, mas não deixou de ter os seus defeitos, né? Porque tudo é arquetípico, para cada coisa existente existe uma onda arquetípica de energia, e o sujeito não é diferente disso. Ele
passa por esse estágio também. E aí ele escolheu, deu aquele salto quântico e foi de novo para a vida material, para a vida da espécie humana. E por aí ele vai, então, desfrutando de tudo aquilo. Mas chega uma hora que ele toma posse da herança. E aí a coisa desanda. A coisa desanda por quê? Desanda porque ele tem dívidas. Ele tem coisas para pagar e aí vai ter que pagar. E aconteceu, chegou a hora de pagar. E ele vai pagando e assim vai também com isso alcançando é, a sua evolução, porque a evolução se dá também com dificuldade. Determinadas situações ocorrem com muita dificuldade. A criação que a gente tem, né, com a vida da gente, que a gente traz, melhor dizendo, para a vida da gente, isso tudo funciona devido ao colapso da função de ondas, e até mesmo variáveis e ocultas. Tipo assim, a pessoa nasce, né? Aqui nasce bem, numa família bem estruturada, evoluída. Ela não colapsou aquilo porque ela quis. Veio tudo na inocência da essência e de acordo com o grau de evolução dela, de acordo com a bagagem que traz desde lá do início, né, da vida dela, passadas, né, por várias e várias idas e voltas, aí a pessoa vem numa situação melhor. Mas isso tudo ela que colapsou lá no mundo da inconsciência, sem ser de caso de propósito, né, sem ser de propósito. Aí a pessoa colapsa a função de ondas, que são variáveis e ocultas. Aí a pessoa vem com uma situação melhor ou uma situação pior, dependendo do grau de evolução que ela vem aqui nesse planeta. Sem dúvida, Fátima. Em termos de mecânica quântica, quando o todo se manifestou, ele o fez da, através da consciência sélfica, né? O fez através da consciência, mas quando você começa a aprofundar no assunto, para conversar do assunto, você tem que colocar os estágios da consciência. Então, daí a mecânica quântica falar de consciência sélfica, né? Mas quando tudo manifestou-se pela primeira vez, o fez através da consciência. É a consciência pura e simplesmente, né? Mas, como para que haja um entendimento, a gente tem que lidar com as palavras, né? Então, a mecânica quântica vai falar de consciência sélfica. E a consciência tornou-se possibilidades, né? Tornou-se infinitas possibilidades. E a consciência escolhe. Então, olha só que coisa mais interessante. Você tem que usar as palavras, você tem que tentar definir com palavras, mas é bastante difícil, né? Porque, vamos dizer, a consciência é um negócio que você entende como uma consciência universal, né? Então, quando você fala da consciência sélfica, você está falando da consciência universal. Mas para não falar de consciência universal, você fala de consciência sélfica. Você fala de possibilidades, você fala de infinitas possibilidades. Você fala que todas essas possibilidades são de consciência. E aí, quando está naquele estágio inicial, fala-se da consciência sélfica. E mais tarde vai então se falar da consciência egóica. Estas crianças que estão nascendo agora, a maioria são ligadas na informática, mesmo não sabendo ler, já consegue usar um celular, um computador com um alto grau de facilidade. Eu acredito que não são autodidatas. Por que a maioria destas crianças
já está nascendo com essa evolução? Bom, este é um sinal de evolução, é um ótimo sinal de evolução para toda a população, para todo o planeta, para toda a população do planeta. Essas coisas estão acontecendo. E isso significa evolução. À medida em que a tecnologia vai chegando, a, a evolução vai acontecendo. E então, todas essas crianças estão chegando, não é? Tem uns chamados de índigo e assim por diante, tudo isso significa evolução. E a mecânica quântica fala dessas coisas. A mecânica quântica fala que tudo isso está inserido nesta nova onda de informação, porque só agora, com a tecnologia, e olha que a tecnologia é coisa nova, é coisa que chega agora com a física quântica. A internet chega com a física quântica. E, mas por que não chegou lá atrás? Por que não chegou lá com a física clássica? Não chegou, porque estava tudo muito atrasado ainda. Só agora que aconteceu um salto de consciência. E com isso vem a evolução. Quando há a unificação com o todo, o ego se torna um só, uma coisa só. Aí há a unificação do todo com o todo. Sem dúvida, Fátima, o ego, quando entra em fluxo com o todo, acontece a unificação. E aí você está vibrando na mesma frequência do todo. O ego já não existe. Então, quando você se livra do ego, é porque você está na unificação com o todo. Então, o todo, o que é o todo no momento? O todo, em termos de mecânica quântica, o todo são as infinitas possibilidades. Então, quando o ego entra em fluxo com o todo, ele desaparece. Então, quando o sujeito morre, né? Quando o sujeito morre, o ego desaparece. O ego entra em fluxo com o todo. O ego torna-se uma possibilidade sélfica, uma possibilidade quântico-holográfica de natureza sélfica, né? E aí não tem ego mais. O ego vai reaparecer mais tarde. Ele vai aparecer quando aquela possibilidade quântico-holográfica alcançar o estágio, alcançar novamente o estágio da consciência egóica. Aí ela reaparece. Eu procuro e sempre trabalho com alegria, gratidão, respeito. Sou muito feliz por ter um papel fundamental aqui no universo, de produzir alimento que proporcione saúde de quem consome os alimentos que eu faço com amor. Eu estava picando a lenha, que eu utilizo água quente para lavar as bananas para desidratar. Aí eu fui picar uma lenha, satisfeita de ter conseguido comprar lenha, feliz por ter mais um dia de trabalho. No que eu comecei a cortar o pau de lenha, subiu, passou pela minha cabeça e caiu no meu pé. Eu não criei aquela dor. Eu não colapsei do pau cair no meu pé. Por que ocorreu? Se eu trabalho
feliz, eu não fico resmungando, eu não fico com lamúria e nem lamentações. Pelo contrário, eu estava muito feliz e estou feliz ainda, mesmo com o pé doendo. Porque imagine se eu não tivesse um pé, não teria nem como estar cortando a lenha. Por que ocorreu isso comigo se eu estava trabalhando com sentimento de gratidão? Eu não ia trair uma paulada no meu pé. Eu não cocriei isso do pau passar pela minha cabeça e cair no pé. Aí poderia pensar, ainda bem que foi no pé, não foi na cabeça. Não, mas não cocriei para ele cair em lugar nenhum, nem na cabeça, nem no braço e nem no pé. Por que ocorreu esse tudo aqui? Porque cada um cria a sua própria realidade, Dalice, independente do que você faça ou deixa de fazer. Não interessa se você está fazendo no amor, na alegria, na felicidade ou na tristeza, no aborrecimento, na dúvida, no medo. O que interessa é que cada um cria a sua própria realidade. E esta realidade criada pode ser de alegria ou de tristeza, né? Como aconteceu nesse caso que você está contando da lenha. Mas isso acontece por quê? Acontece por N razões. Mas uma das razões que a gente coloca como exemplo é aquela de que, de alguma forma, você estava devendo, você tinha, na sua escrita, já estava escrito para você que você criou aquilo. Não nesse momento atual, mas houve um momento onde você criou, qual seja lá no passado, sei lá, um tempo atrás, de milênios atrás, ou qualquer instante atrás, você criou qualquer coisa que se traduziu nessa situação da lenha. Nossa, que criamos e co-criamos nossa realidade, em termos de sendo, né? Para o bem ou para o mal, ou no contra-fluxo ou no fluxo, a gente que cocria as coisas e, e só mesmo com a consciência transcendida a gente vai entender o porquê que isso acontece com a gente, das coisas virem no contra-fluxo, virem na contramão. Aí a gente vai entender o porquê disso tudo, mas até então não entendemos. Mas para termos uma saída, é só mesmo com os conhecimentos que aí estão, para a gente alcançar a nossa alquimia consciencial, para transcender ao Todo-Poderoso, ao universo como um todo, para sermos seres co-criadores conscientes de nossas ações. É só mesmo com o passar do tempo, com a visão de mundo. Tendo visão de mundo, temos consciência expandida. E tendo consciência expandida, nós fazemos a nossa mudança, o nosso individual de cada um de nós, que caminhamos para a individualização. Mas para que isso aconteça, creio eu, que temos que transcender mesmo. A nossa consciência é estudando, ouvindo palestra, interagindo aqui neste grupo e aprendendo uns com os outros. Se você gostou desta abordagem, então dê o like, dê o joinha, para que a gente possa fazer mais disso para você.